Quando eu era menino, eu gostava muito de nadar no rio, na Garapé. Desde menino eu fui muito ligado à natureza. Eu era acostumado, já muito com conhecimento de mato, tudo. Cova criada, né? No rio Itacaiuna, no Águas Claras, no Cinzento, no Cateté, que é o Rio dos Índios, no Rio Preto, Rio Branco, Rio Açúcar, Rio Salobo. Meu pai foi mariscador de gato e onça, entrar na mata da Amazônia para matar onça e gato para tirar o corpo para vender, aquele extrativismo de pele de gato, né? Ficava 4 meses, 3 meses, 4 meses, dentro da mata, sem ver ninguém. Rapaz, minha família era pequena. Nós éramos 12 irmãos. Tudo indica que o velho era trabalhador, né? O que meu pai me ensinou, o que ele tentou passar para mim, muitas coisas eu consegui absorver, né? Sempre meu pai falava que o Exército Brasileiro que era o lugar de que a pessoa ia aprender a conviver pro resto da vida dele, né? Ia se formar ali dentro como um homem. Naquela época falava, o fulano foi pro Exército, é esse aí que é o cara. Na cidade que eu fui criado só tinha dois soldados da Polícia Militar numa cadeia pública. Eu não sabia diretamente nem o que era aquilo. Mas em 73 apareceu aqui a operação.
pessoal do exército, tudo fardado, com bala de festim, fazendo na rua aquelas manobras, né? Os aviões jogaram bomba ali na praia. O povo não sabia que era aquilo, né? Apavorado, todo mundo naquele negócio. Na época, muita gente, como normal, ia se alistar apenas para receber o certificado militar. Mas aconteceu dessa geração minha, muitos se inscreveram, foram se alistar pensando que era só para receber o certificado militar, quando de repente fomos escolhidos, 60. Nós apresentamos aquele monte de rapaz. Fizemos aquelas primeiras instruções ali, eu fui dispensado. Eu fiquei alegre, vou para casa. Almocei, quietei um pouco. Quando foi de noite, o carro do exército bateu na porta da pensão lá. O que foi que tu fez lá no quartel? Eu falei, nada. Estão aí atrás de você. Eu falei, mas eu me apresentei de manhã e fui dispensado, vim embora para cá. Ele disse, explica, mas não justifica, nós viemos atrás do senhor. Eles foram pegos assim, na cidade deles e trazidos para cá com a roupa do corpo. E a gente teve aquilo com uma alegria, porque a gente achava que servir o exército era um patriotismo, era você... Os pais da gente ficaram, todos os pais dos jovens que foram chamados, ficaram orgulhosos quando a gente foi receber fardo e tal. Aquele pessoal, todo mundo ficaram orgulhosos de saber que a gente ia servir ao exército brasileiro. Nós éramos 2 só, na época que tinha o curso ginasial, em 74. Era eu e José Gonçalves. E o restante eram pessoas vindo da roça, pessoas que trabalhavam na lavoura, pessoas que trabalhavam no corte da castanha. Os filhos de pessoas que tinham money, que tinham dinheiro na época, ninguém foi chamado. Pegaram nós, foi só porque, sabe por quê? Porque nós éramos filhos da região, conhecia e conhece a região toda, palmo por palmo, entendeu? Sabe andar, nós sabíamos e sabemos andar na mata. Até hoje eu conheço o local tudo onde nós morávamos. Você não tinha o respeito de ninguém deles. Todos os pessoais que não eram de Marabá, tinham a gente como um ninguém. Para eles a gente não tinha valor nenhum. Eu vou te falar a verdade. Eu vou ser sincero. Eu fui militar, eu servi ao Exército Brasileiro. Mas eu não me orgulho por aquilo ali, não, ó. Eu não me orgulho, não. Eu não sabia de nada de quartel. Aí chega lá, quando a corneta tocou, já me assombrei, não sabia o que era. Diz, ó, alojamento é aí. Que alojamento? O quartel estava em construção, não tinha cama, não tinha nada, era no chão.
Com 15 dias, nós fomos para a selva. Quando eu cheguei lá, as primeiras instruções foi que, ó, isso aqui não é uma manobra, isso aqui é guerra mesmo. É matar ou morrer, né? Vocês não vieram aqui para treinamento, não, vocês vieram para brincar, vocês vieram para defender o país de vocês, né? Os amigos, que na hora do meu desembarque, chamam o e disseram, epa, graças a Deus vocês chegaram e nós vamos embora desse inferno, pô. E aí eu já fiquei meio preocupado, né? O treinamento militar era muito pesado naquele tempo. Era você chegar ao extremo, era testar sua capacidade, tanto emocional como física. Você chegava ao limite de um ser humano. Era um treinamento muito pesado. Você comia cobra crua, frango cru, você passava sede, né? É testar o seu limite e ser treinado para a guerra. É isso que fala, sempre falando que nós devemos sempre estar preparados para a guerra. No segundo dia, mais ou menos, estava todo mundo tranquilo, não davam. Aí eles chegavam de madrugada e começavam a jogar embaixo da nossa barraca bomba de efeito moral, gás lacrimogêneo, fumígena. Aí o cara ia sair e desmitiu o cacete no cara. Minha cabeça estourou 3 vezes com bomba. Saiu sangue do nariz, saiu sangue da boca, saiu sangue do ouvido, deu um monte de sangue nos olhos. Rapaz, a gente acordava de madrugada, porque aquele sufoco corria todo mundo, ninguém sabia para quem. Aí um chorava, outro gritava. Então, aí começou as torturas. Tomar sangue, comer cobra. Nós tomamos sangue de gado, vendo que estava matando uma vaca ali no quartel. Cara do quartel, nós saímos lá nas instruções, um monte de fome, já estava com 2 dias sem comer nada. Aí o homem sangrou a vaca, ele meteu aquele copo do cantil lá e eu mesmo, quando fui beber o sangue, já estava coagulado e fui mastigar e não aguentei, entendeu? Porque ele botava para arrebentar mesmo a gente. As instruções foram ficando pesadas, porque ali não era instrução, cara. Ali era uma tortura. Enchia a boca de açúcar com água e a gente amarrado, pé e mão, aí no chão, e ele chegava e jogava aquele açúcar no corpo da gente. Pelado, a gente estava pelado, daqui a pouco era tanto marimbondo, tanta mosca, tanto mosquito, tanta formiga roendo. Você gritava, chorava e tudo, mas como? Amarrado pés e mão, perna aberta e braço aberto, e aí e aquele bicho mordendo a gente de todo jeito. Era muito difícil para um ser humano resistir. Muito difícil mesmo, era tão tal que botar a gente para beber copo de lama, que a gente olhava até aqueles bichos andando na lama, e você tinha que beber aquilo. Tinha soldado que até queimado de cigarro ele era, porque tinha uns que eram meio ignorantes, falaram alguma coisa, o sargento que fumava ia lá tiscar o cigarro dele. Que soldado, isso aqui eles fazem assim contigo, ó. Tsh, ó, tsh. Aquilo tudo que eles faziam era para nós não sofrer dor, não sofrer aquele pena da pessoa que está apanhando, pena. E então eles faziam aquilo na gente, que era para saber, quando chegasse lá, aplicar a tortura neles também. Eu perdi meus testículos dentro do quartel, que eu fui colocado no pau do capitão, que o pau do capitão, esse é o famoso pau de arara. Então não foi só eu que tenho esse problema, eu tenho vários colegas que perderam o testículo, que estão com problema de menisco, problema de coluna. Nós dentro do quartel, nós não tinha nome.
Então chamava nós de, vem cá, filha da puta, vem cá, viado, eu comi tua mãe. Porra, aí o cara, sim, senhor. Ainda tinha que responder para ele, sim, senhor. Isso é uma humilhação muito grande, cara. Você não pode... Eu não sei. Eu não gosto de lembrar dessa miséria que nós passamos lá dentro do quartel, não. E de ver tanto sofrimento de gente ali dentro. Hoje em dia ainda tem gente que duvida que tem existido a ditadura, as pessoas falam de uma ditadura branda. A Comissão de Anistia foi criada em 2002, né? O primeiro projeto Clínica do Testemunho foi lançado em dezembro de 2012. Então, nós trabalhamos com as vítimas do terror do Estado, silenciadas. Né? Essa subjetividade silenciada, como você falou bem, é nosso objeto. É com isto que nós trabalhamos. Então, acolhemos as pessoas que queiram vir, né, se beneficiar deste programa, e elas começam a dar o testemunho. Como assim, militares se inscrevendo? Do que se trata? A gente não conhecia essa história, né? A gente não conhecia o que eles tinham sofrido dentro das Forças Armadas. E houve também as nossas desconfianças e resistências enquanto equipe. O senso comum, digamos assim, né? E também os relatos tão duros com que a gente trabalha há tanto tempo, falam do militar nesse lugar de torturador, né, de repressor. Então, o que esses militares estão querendo, né? Espiar algum tipo de culpa, né? Do que está fazendo eles buscarem? Então a gente decidiu ouvir. Nunca me passou pela cabeça que eu pudesse passar o que eu passo, que se passou com todos nós naquele tempo. Houve casos mesmo de as pessoas entrarem em choque, em parafuso lá, e depois ter que vir para Belém mesmo, que os caras não conseguiam mais continuar o treinamento, né? E o que era o Exército naquela época era assim. Por isso que eu me surpreendi quando eu cheguei lá. Eu digo, puta merda, cara, eu tinha uma visão, mas essa aqui é braba. Aquele negócio daquele braço forte e mão amiga, é só do lado de fora. Lá dentro é porrada mesmo. O militar torturado, a tortura dele não tem o objetivo da informação, da delação. Então, esta tortura sem propósito te leva à loucura. O silenciamento de tudo que aconteceu é um mecanismo muito complexo, que, como você vê, durou décadas. Porque eles estão dentro de uma instituição hierarquizada, uma instituição que tem o poder de calar, ou seja, você tem que cumprir ordem. Quando aconteceram os fatos, não podiam falar nem com a família, nem com pai, mãe e filhos. E não podiam falar. Não podiam falar, e aqui era a primeira vez que começavam a falar. Mais ou menos em setembro, final de setembro, eu estava no Exército e disseram que isso era umas 4h30 da tarde, que a gente não podia sair. Por quê? Porque nós tínhamos uma missão. A gente perguntou para onde, não disseram para onde. A gente não sabia o que era aquilo, cara. A gente não sabia o que estava fazendo, o que estava acontecendo. Nós nunca fomos nem informados do que nós iríamos fazer. Nós, os jovens aqui da cidade mesmo, não sabíamos nem o que significava guerrilha, cara. Quer dizer, a gente foi para frente de um local onde você poderia matar, até matar alguém, sem você saber por que estava matando.
cara disse para mim, olha, vou falar aqui para ti, se vazar é cadeia. E disse, cara, nós vamos numa missão aí. O negócio lá é aquele ditado, se tiver que chorar tua mãe, que chora dele. Eu digo, agora ferrou. Quando eu cheguei lá, deu aquele medo. Medo não, foi cagaço. Vocês não vieram aqui para treinamento, não. Vocês vieram para brincar, vocês vieram para defender o país de vocês, né? Vocês estão aqui, não é para brincar. Esse fuzil que está aí com vocês, isso é o pai, é a mãe, é o irmão, é a pátria de vocês. Aqui você está para matar, não é para você morrer. Não falavam nada. No treinamento não falaram nada. Nós só fomos saber da palavra que eles chamavam nem guerrilheiro, eles chamavam Papa Mike. Quer dizer, no alfabeto grego é povo do mato, né? Pelo menos é o que eles disseram pra gente. E só fomos saber disso lá em Marabá, quando nós chegamos. Estamos em guerra contra os terroristas que querem tomar conta do país, querem implantar no país o comunismo. E nós não vamos deixar. Ele foi logo falando, olha, cara, situação é real. Se tu vacilar, tu morre. Agora, se tu tiver oportunidade, tu mata. Seja lá o que Deus quiser. Primeira incursão que nós fizemos para lá, nós voltamos todo mundo inteiro. Quem não veio com malária estava inteiro. Deguei tanto de mosquito naquela porra daquela manta. Quando chegou mais ou menos em novembro, dezembro, as coisas começaram a ficar feia. Feia que disse, o pessoal começou a ficar muito tenso, não sabia o que era, só via, voltava, esperava, não acontecia nada. E, vamos supor, informavam que iam passar um grupo, que eles chamavam na época de guerrilheiro, né? E a gente ficava num local estratégico, já posicionado por eles, e ficava lá tudo até amanhecer o dia. E o inimigo, tu nunca sabe onde ele está, né? Ele está escondido. A gente ficava imaginando que a qualquer momento a gente podia, assim, ser vítima de uma coisa, de um tiro, de uma mordida de um inseto, de um animal. A guerra pra gente era isso, ficar vivo, tentar sobreviver, passar o tempo e não ter problema para voltar. Ficar inteiro e se manter vivo. A gente saía, olha, galera, eu sou a tua costa, tu é a minha costa. Mexeu fogo. O número de incidentes foi grande. Paraquedista veio lá de cima do Rio de Janeiro, aí todo boina vermelha, achando que era o bom. Quando ele chegou lá na floresta amazônica, ele se encagaçou. Ficou tudo diferente para ele. Teve soldado que veio daí, rapaz, trouxeram o cara aí de selva e tal, que
Foi o cara que chegou aí, não sabia de nada, coitado. Até se mataram, atiraram uns nos outros de noite, com tanto medo que eles tinham. A minha experiência, na escala de 1 a 10, era 6. E os recrutas, que ainda não tinham dado nenhum tiro? Ainda iam fazer um treinamento para dar o primeiro tiro. Aí eu digo, porra, estou ferrado. Tanto é que eu não queria andar com recruta de jeito nenhum. Queria andar com um cara mais experiente. Nós não tínhamos estrategista bom daquele tempo, não. Era tudo na base do, como diz na gíria, no cu de cavalo, porque era a cabeça dos caras e tu tinha que cumprir. Eu sou revoltado porque eles nos botaram numa situação de risco, porque eles queriam resolver o problema. A gente foi levado, fomos jogados para lá, vai, leve esses aí junto com vocês para servir de bucho de canhão aí. Enquanto que os caras lá fora, pô, tinha mais treinamento do que nós. Alguns deles tinham treinamentos de guerrilha e nós não tínhamos porra nenhuma. Era na marra. Nego que desrespeitou, que menosprezou o conhecimento dos caras, morreu. Uma vez eu fui lá no consultório tomar uma medicação. Eu estava com dor de dente, o dente inchado, eu fui pedir para extrair o dente. Me levaram para lá, para Casa Azul. Foi quando eu tive umas experiências não muito agradáveis, que eu nunca fui chegado à violência. Eu não gosto de ver uma cena de tortura, mas não eram era o povo do mato mesmo, moradores de lá. Era um troço, mas eu não passei muito tempo vendo isso, não. Eu vi a primeira vez e saí de lá indignado, já até passou minha dor de dente, eu pedi para voltar já. O povo tinha muito respeito pelos guerrilheiros, eles tinham muito respeito por eles, porque eles tratavam bem todo mundo onde eles estavam. Eles tinham médicos, tinham as pessoas que levavam para os locais para ajudar as pessoas. Eram bem recebidos por todo mundo, eles não tinham... O pessoal não tinha nenhuma restrição com eles. Pelo contrário, o pessoal passou a odiar o exército na época por causa deles. Foram poucas as pessoas que não tinham raiva do exército na época. Onde a gente encontrava casas com roçado, e nós éramos obrigados a cortar, danificar, estragar toda a cultura que tinha para alimentação. Cortar os pés de mamão, cortar a cana, cortar a mandioca, que era para não sobrar sobrevivência para o pessoal que estava cercado, né? Então as pessoas que moravam lá também ficavam sem alimentação, né? O exército naquele tempo ele decidia quem vivia e quem morria, pô. Ele era o dono de tudo, praticamente, quem mandava, era a autoridade máxima, né? E ele causava esse medo até em nós mesmos militares. Pô. Matava qualquer um, eles tomavam o que você tinha e quebravam, não estavam nem aí, eles sabiam que eles eram o dono da lei. Não estavam nem aí com ninguém, não. O que a gente fizesse lá não teria repercussão nenhuma. Nenhuma, tinha poder de lá de tudo. Se a gente chegasse e olhasse... se eu olhasse para uma pessoa e achasse que a pessoa estava me encarando, me achando feio, alguma coisa, eu podia chegar lá e matar a pessoa assim na cara dura e não ia acontecer nada. Isso qualquer hora do dia, da noite. Imagina uma cidadezinha que tinha 500 habitantes, 400 habitantes, 1000 habitantes, 1000 e pouco, como é que era a Palestina, como era Brejo Grande. Aí essas cidades aí, até de dia, nego tinha medo de andar nas ruas. Tinha medo de encontrar um exército no meio cruzar com um exército no meio do mato, e eles pegarem ele e começarem a judiar. Porque eles faziam isso.
Não queria saber quem tu era nem quem tu não era. Ele te pegava no meio do mato e começava a te judiar. Eles chegavam tipo fazendo assim uma ação de guerra. Bombas enormes, uma turma pela outra, e sai aquela correria. Todo mundo se escondia. Prendiam de maldade as pessoas. Batia. Levava para o quartel. A gente não pensava que tinha gente daquela natureza assim, né? Tropa do exército saía parecendo um bando de porcão no mato, estuprando mulher, pegando mulher casada, fazendo, entendeu? Ficavam todo mundo horrorizado com a maneira que eles tratavam as pessoas que eles prendiam. Né? Tem umas agulhas, chama-se agulha de fada, que não usava muito para costurar saco de castanha. Ela é uma agulha desse tamanho assim, ó. Ela tem a ponta erguida. E mete linha grossa, tipo quase um fio desse aí no fundo dela para costurar saco, sabe? Enfiava na unha do cara aqui, investigando os caras, e botava a mão no cara aqui, enfiava aquela unha, embaixo da unha para sair do outro lado aqui, ó, para contar. E aí, rapaz, tu fez, ai, tu não fez, tu não deu comida para ele. Tu não fez aqui, a gente ficava lá tirando serviço, sabe? Aquilo doía a gente por dentro, viu uma coisa? Pessoas que nunca falaram sobre isso, né, quando elas começam a falar sobre isso, é como se elas se transportassem para esses momentos, né? É lançado nessa bolha do tempo, né? É como se fosse uma bolha do tempo. A pessoa seguiu se deslocando no tempo quase que dentro de uma bolha, né? Essa coisa de um deslocamento dentro de uma bolha, né? Pedaços de tempo, de vida, aquela realidade que ficou lá atrás se atualiza ali com os relatos vívidos, mais do que relatos, né? Uma vivência mesmo. E eu estava lá no Sororó, a gente estava um grupo de combate que tomava conta das pessoas que passavam na ponte, indo e voltando. Aí, de repente, chegou um jipe. Quando eu olhei no jipe, estava meu pai. Aí eu pedi para eles desamarrarem meu pai. Falei que ele era meu pai e pedi para eles desamarrarem. Aí o sargento disse que não desamarrava. Aí eu engatei. Manuseei o fuzil, né? Botei a bala no... E apontei para o sargento e falei para ele, se ele não desamarrasse meu pai, eu estourava o peito dele. Aí todo mundo, rapaz, tu é louco, tu é louco. Eu falei, o senhor vai desamarrar ou não vai, sargento? Aí eu apontei para ele. Quando eu apontei, aí ele mandou desamarrar. Aí eu falei, eu vou levar meu pai. Aí transportei meu pai do Sororó para cá. E ficamos 2 dias ali naquela casa azul, né? Fiquei lá esperando lá fora, sentado lá, e meu pai sendo interrogado por ele lá dentro o tempo todo. Depois que passou todo o problema, eu perguntei para ele muito o que tinha acontecido, ele nunca me contou. Só que meu pai ficou uma pessoa totalmente diferente. Meu pai se tornou um outro homem, meu pai era muito ativo, muito esperto, um senhor muito respeitado, inclusive na cidade, como uma pessoa. Depois ele ficou uma pessoa assim, traumatizado. A realidade é essa, ele ficou traumatizado. De uma vez que pegaram meu pai lá, que eles deram uma coronhada na barriga da minha mãe, que a mamãe estava gestante de criança nova, e lá mesmo na mata ela morreu, sabe? Isso aí foi uma coisa que me deu uma bombástica que até hoje eu não gosto de contar isso não, viu? E lá mesmo morreu, lá na Itaúba.
Uma vez do Sororozinho, Sororo Grande. O culpado foi essa bendita guerrilha do Araguaia. Passava, às vezes, 2, 3 dias no mato andando. Porque no mato é meio difícil da gente mensurar distância, né? Mas eu acho que umas 2 horas de andada, eu acho que dá uns 500 metros, mais ou menos. Que a gente pensa que é uma reta, mas a gente não sabe. Eu acho que eu estava preparado. Eu estava preparado. Eu tinha aquela vontade de enfrentar os caras. Nós sempre chegamos num dia depois nos locais, porque nós ficávamos trocando de lugares, né? Dentro da mata. E hoje eu digo graças a Deus, porque eu acho que a coisa estaria pior ou teria sido pior para mim. Comentário dentro da base a gente ouvia tudo, né? Como era, né? Que sempre estavam fugindo, sempre. Né? Tentando escapar. Nós achamos um dossiê deles lá que eles falavam que eles iam estar preparados para a guerrilha em 78. E o Exército descobriu em 72. Então, o Exército descobriu 6 anos antes e eles não estavam tão preparados assim, não. Pelo que eu vi lá dentro da base, eu nunca vi um tiroteio entre guerrilheiro e militar do Exército. Primeiro porque, como que ele vai? Ele está com 38, você está com um fuzil, com 20 balas no pente e com mais 60 na sua cintura. Como que ele vai disputar com um militar desse? Me diz um cara cheio de malária, desarmado, o que é que ele pode fazer ali no mato? Me diz. Né? Ele não tem ação para nada, fraco, meu irmão. O cara não tem ação de caminhar, cara. O cara não tem ação de levantar a cabeça, pesa, parece que é... Sabe como é que é? Qualquer pessoa, até uma criança, pega um cara desse aí, amarra ele, malarado. Agora 10 homens pegam um cara e fuzilam o cara, poxa, eu acho que... E tinha lá o lugar onde tinha um quadro grande, mais ou menos de 60 por 40, que tinha 72 fotografias. E cada um que eliminava botava um X vermelho, sabe? Meu filho hoje está ali no carro comigo, perguntou assim: meu pai, você matou alguém lá? Eu digo, não. Eu não matei ninguém no Araguaia. Nós recrutas não batia ninguém, não matamos ninguém. Nós que foi incorporado aqui em Marabá, dificilmente, não me lembro se alguém de nós matou ou bateu em alguém, mas tirava serviço para eles. Nós não fomos para dentro da missão, nós fomos para uma segurança. E esses caras que morreram, que matou ele, foi o Relâmpago, foi o Rai? Né? Os comandantes que a gente sabe, todo cara. Né? Era pesado, né? Ninguém ali bater florzinha para ninguém. É coisa que a gente tem medo até de contar. Porque tu sabe lá se sai daqui, né? A gente não sabe quem é que está aguardando a gente ali fora. Eu tenho medo, assim, porque a própria minha esposa, assim, Raí, tu se envolve com muita coisa, uma hora tu vai sumir. Eu digo que se sumir,
você já sabe quem foi que me deu fim. O que eu assisti lá foi o seguinte, as sabatinas, como eles chamavam, era feito lá, porque tinha a parte que era guardada os presos, tinha a parte dos investigados, que era lá o buraco, e tinha a Casa Azul, que era a residência oficial dos superiores. Era lá na Casa Azul que o bicho falava. Vai ser sabatinado hoje. Aí o cara já sabia que ele ia levar um monte de porrada lá. Então o cara, quando ele já vinha de lá, já vinha arrebentado. Quando a gente ia no dia seguinte, sangue para todo lado. É bom nem lembrar. Eles não escondiam de fazer nada na ausência, fazer na frente de todo mundo, para a gente ver aquilo ali, né? Poxa, é de cortar o coração. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu fui um cara criado, fui criado aqui na região. Quando eu sabia que o cara matou um cara, era um castanheiro que brigava bebendo cachaça aí pelos cabaré, metia a faca. Não tem revólver, o cara não tinha dinheiro para comprar revólver, vai na faca peixeira, né? E tudo aquilo mexeu com o emocional da gente, pô. Um ser humano pedir para morrer, chegar ao extremo na sua vida, gritos, né? Então, como é que fica uma pessoa dessa? Eu sendo um jovem de 22 anos, pô, nunca tinha me deparado um jovem acostumado a nadar no rio de Maracanã, pô, né? Ter uma liberdade com os outros amigos e de repente me deparo com aquilo que eu nunca fui treinado para aquilo. Antes havia um encobrimento organizado de silêncio, havia círculos de silêncio que não permitiam que se saiba o que acontece lá nos centros de comando, que eram respeitados assim religiosamente. Isto começou a rasgar. E isso traz à tona não só o que eles sofreram, né, mas também o que eles se sentiram sem opção de não fazer. Ou seja, né, de que forma, então, eles tiveram que participar, né, da repressão, né, de conduzir pessoas, né? Essa discussão é bem delicada e bem importante no trabalho com eles. E eu sempre tive também a consciência de que ordem absurda não se cumpre. Em Marabá, tu não podia recusar. Ou tu ia ou ia mesmo. Porque se tu não fosse, tu era preso, era detido e ficava lá e só Deus sabe o que podia acontecer. A gente não podia pedir para parar, não podia, tinha que sair só de perto para não ver. Mas o barulho não dá para não ouvir, né? Brasília era um passeio noturno. Mandava o cara, fulano da cela tal vai para Brasília hoje. Aí dava um sabonete, Gessi para ele, um tal desodorante, aquele Tally Roll. Isso aí é todo bonitinho, entra aí. A Áurea, o helicóptero subiu com ela. Eu já estava lá na cabeça da pista. Aí o pessoal pegou ela e levou para o helicóptero. Disse que ia levar para Brasília. A Áurea. Aí voou ali uns 20, 30 minutos, o helicóptero voltou lá para Xambioá. Aí eu falei, pô, Brasília não é longe não, nós estamos perto de Brasília, que o helicóptero não anda muito. E foi em 20, 25 minutos, já foi e voltou. Pronto, ninguém nunca mais. Essa viagem a Brasília, a gente já sabia que ela tinha sido jogado dentro ali da cachoeira de Xambioá, próxima à Serra das Andorinhas. Eu tinha vontade de assistir uma parada dessa daí, para te ver que eu era transtornado. Eu tinha vontade de assistir uma viagem dessa para Brasília.
Rapaz, acho que eles tinham uma caixa daqueles desodorantes, que todo preso aí dava um desodorante daquele, para tomar banho, para ir cheiroso. Uma guerrilha que, em termos tradicionais, se instala no mato, se instala em regiões periféricas. Lá são laboratórios humanos, das experiências humanas mais radicais que existem. Te leva à loucura, te leva a uma situação absurda. Você vê o terror em carne viva, né? Ou seja, é puro terror, não tem qualquer objetividade de guerra. Apenas o extermínio, né? No sentido não apenas da pessoa física, da subjetividade da cabeça da pessoa, dela como pessoa, né? Se destrói mesmo. Nós, recrutas, ficávamos mais esguarnecidos dos prisioneiros, mas me enterrei, sepultei como João Batista, o Peri, enterramos todos lá da enfermaria, numa só cova. A gente enterrou, a gente via o sacrifício deles torturando as pessoas, muita gente torturada, extremamente, que você achava que a pessoa não ia resistir àquilo ali. E era terrível, triste, e aquilo ali grave, e a gente sente que é com a gente. Não tinha como ajudar. Não tinha como ajudar. Tinha só que ver e sentir. Isso ficou gravado e está gravado e martiriza a gente. Sem dúvida nenhuma. Pega esse saco daqui, você pegava um saco como se fosse um saco de coco da praia. Quando você pegava, estava escondido sangue, era cabeça de gente ali dentro. Cabeça de mulher, cabeça de homem. Pega esse saco aí, você pegava um saco cheio de mão. Você saía, melava de sangue para ir para lá, aquilo ficava fedido no corpo, mesmo que você tomasse banho, mas aquilo você não conseguia. Você estava dormindo, você se espantava, parece que o saco de cabeça estava perto da gente. Parece que aquele saco de mão caía em cima da gente. Você, meu Deus do céu. Então a gente ficou vendo fantasma. Uma cabeça, naquele tempo era 20 mil, 20 milhões, sei lá. O cara, um comandante sorria quando via a cabeça do cara dentro de um saco, poxa. Era um pessoal já gostavam mesmo de... Não sei se gostavam, mas não tinham pena, eles faziam mesmo por prazer. Eles trazem muito esse tema mas de uma forma personificada, né? Assim, fulano era sádico, né? Fulano tinha prazer, gostava de fazer isso. De algum modo, todos nós éramos envolvidos nisso, mas que alguns teriam um gosto especial, né? Se apropriavam disso de uma forma diferente. Existem sádicos? Existem, né? Mas acontece que você não pode explicar isso tudo sem você entender que isso era uma política de Estado, né? E isso fica no esquecimento, não dar visibilidade a isso ajuda, promove, facilita que hoje se pratiquem também atos de terrorismo de Estado, entendeu? No âmbito de espetacularização, entendeu? Como se fala muitas vezes a violência excessiva da polícia militar. Isso tem um objetivo, né? Essas pessoas talvez passem lá dentro de seus quartéis por algumas coisas muito parecidas. Uma incursão numa favela em que prendem uma pessoa sem mandato, em que ela pode ser torturada lá mesmo, como acontece, nós estamos sabendo disso agora. Isto é terror de Estado. Isto é, né, estado de exceção. Isso não é Estado democrático. Então temos lá uma bolha de um estado de exceção que está agindo contra a cidadania de uma forma violenta e criminosa. Hoje.
sexta-feira à tarde, né? E já de fevereiro já de 74, viu o rádio lá e estava passando que tinham capturado um negão, pô, né? E que esse negão era o Oswaldão. E quando deu assim umas 5 horas para 5h30, a gente viu aquela bolinha vir cruzando o Rio Araguaia para lá e para cá no vento, só aquela bolinha, né? E quando chegou na base, era o Oswaldão mesmo. Ele não veio dentro do helicóptero, ele veio içado, ele veio pendurado numa corda embaixo do helicóptero. E quando chegou na base, aí o comandante, que era então um capitão chamado Dr. João, pegou e disse: olha, vocês estão todos liberados, pode se divertir, que praticamente a guerra acabou, pô. Pegamos o comandante, pô, né? Simplesmente colocaram nós em forma, agradeceu e cada um deu meia volta de costa para o comando. Fizemos uma fila indiana e saímos do quartel. E muito obrigado e pronto, e acabou. Poderiam ficar 8 anos e depois poderiam renovar essa permanência e chegariam até suboficiais, por exemplo, né? E a meio do caminho isso foi mudado e muitos tiveram que assinar documentos que desconheciam, chegavam ao quartel e já não estavam mais engajados, já tinham sido... E os documentos, muitos não receberam, documento de baixa, alguma informação, simplesmente foram descartados. Não é uma coisa incomum na nossa sociedade, descartar pessoas, né? Devolveram nós para nossa família, ó, sem direito a nada, viemos do quartel com a mala na cabeça, 8 quilômetros, a gente veio todo mundo de pé com a mala na cabeça, uns 30, 40 homens, que foi dado baixo aquela fila, entendeu? Aquilo foi um alívio para mim quando eu saí dentro do quartel, sinceramente foi um alívio. Quando eu saí do exército, eu me senti um peixe fora d'água, porque você está ali um tempão ali, você aprendeu aquilo, 18 anos, era um menino, acostumado só no Rio, ter uma liberdade, de repente você tem um treinamento daquele, e quando você sair do exército, você sai como se você estivesse pisando nas nuvens, né? Porque o mundo aqui fora é outro. Quando nós chegamos de lá, e quando eu cheguei de lá, eu cheguei um pouco perturbado, no caso, né? E sem noção das coisas. Então, às vezes, a gente tomava uma bebida e podia fazer besteira. Meus amigos que eu deixei quando eu fui para o quartel, quando eu voltei, era tudo inimigo, tá entendendo? Porque eles não sabiam quem era que estava fazendo aquilo ali, então todo mundo que estava vestido de farda para eles era inimigo, tá entendendo? Para mim me aproximar do meu pessoal foi a luta. Estou falando que até quase perdi a minha mulher. E até hoje, nós temos medo de andar em Marabá, com medo deles, dos parentes deles, né? De pensar, pô, esses caras, né? De dizer que realmente eu fui militar naquele tempo, nós sentimos medo, né? Naquele tempo eles sentiam medo da gente, e hoje em dia a gente sente medo de dizer que a gente foi militar naquela época, porque a gente não sabe, de repente, a reação de um neto, de um filho que está vivo. Pô, esses caras aí, né? Apavoraram meus pais, meus avós, né? Então é isso que ele sentiu, muito medo da gente. Eu, pelo menos, fui um cara que, quando eu saí de lá, eu pedi meu licenciamento, que eu já estava revoltado, nervoso. Quem pagava era a minha família. Sabe que é o cara... dormia assim, 20 minutos, se acordava se achando dentro daquela situação. Rapaz, tem hora que tu relembra, aí vai voltando o filme,
vai voltando no filme, às vezes te incomoda. Eu sou um cara que, quando eu tenho oportunidade, eu gosto de ficar sozinho, assim. Aí eu começo a voltar ao filme e depois eu vou embora, saio fora. Porque já fazem 40 anos, mas não apaga. O esquecimento, digamos, é impossível para eles. Não há condição. Eles estão numa situação pior do que o cidadão comum que passou por essa situação. Aqueles que contribuíam, que não contribuíam, aqueles que se aliavam, ou que não entendiam e ficavam de um lado ou de outro. Até você saber de que lado você está, você demora, né? E às vezes, nem mesmo quando tem provas disso, você se convence, você tem uma racionalização de vida, uma ideologia sobre si mesmo. O fato de poder falar cria um efeito assim de libertação enorme. Tem que se autorracionalizar de algum jeito, porque senão é insuportável continuar vivendo. Nós sabemos os casos de suicídio são evidentemente muito maior, né? São muito mais altos essa incidência do que na população geral, óbvio. Eu tenho pesadelo todos os dias de lá para cá, todos esses anos. Até hoje, pesadelos horríveis que tem. Esse que eu falo é. Todo mundo que tem dentro de casa acorda com os meus gritos. Vejo coisas horríveis nesses pesadelos. Eu acordo sufocado, aquela coisa na minha garganta sufocado. Eu me espanto à noite. Muitas vezes eu estou dormindo lá da minha mulher. Eu chego me espantar que eu bato nela. A minha mulher estava gestante de 7 meses da minha primeira filha. E eu estava deitado ao lado dela, teve um pesadelo que o Oswaldão vinha me matar, pô. Né? E então eu peguei, ele me deu um soco, eu me esquivei no sonho, eu dei outro nele, quando eu dei um soco, eu só escutei o grito da minha mulher, pô. Quase eu mato ela, tá? E a criança que está na barriga dela, né? Então esse foi um dos maiores pesadelos que eu já tive. E quando eu ia tomar banho, eu me saboava a cabeça com o olho aberto, porque quando se eu fechasse o olho, parecia que eu tivia visão, pô, né? E então eu tinha medo de tudo. Então foi muitos pesadelos na minha vida. Às vezes, quando eu estou andando assim no caminho, no mato, dá a impressão que alguém está me seguindo, que eu ouço tropéis atrás de mim, né? Que parece que alguém está me seguindo. Na rua também a mesma coisa. Acabou com a minha vida, acabou com nossas coisas. Tirou tudo que eu tinha, tirou o meu recurso, tirou minhas coisas, entendeu? As minhas forças, o meu trabalho. Eu saí de lá aloprado, sem nada. Variado, doido, entendeu? Com medo de tudo. Com coragem para tudo e com medo de tudo, entendeu? Eu saí com coragem para fazer tudo, mas não fiz. E saí com medo de tudo. Até quebrar um palito de forte do lado de mim, eu ficava com medo. As pessoas que trabalham comigo, conversam às vezes, se rapaz, olha, hoje o país como está, porra, quem dera voltasse a parte militar. Eu digo, rapaz, tu tá falando isso porque tu não sabes, cara, o que acontece. Que hoje em dia tu tá na tua casa, ninguém entra para te buscar lá dentro. Na época do Exército, tu não podia estar em casa. Qualquer lugar eles te entravam, te botavam no carro, não sabia para onde ia, ninguém sabia de nada. Tu acha que isso é melhor do que nós estamos hoje em dia? Bem, se tu acha que é isso, eu digo, olha, o que nós estamos vivendo hoje não é bom. Não é bom, com certeza. Mas o que foi vivido na época de 64 para até 70 e pouco, pô, foi muito pior. Não dá para... Eu mesmo do lado contrário das pessoas. Eu vi o lado do Exército, do lado dos militares. Eu já não gostava daquilo. Imagina quem estava do outro lado, que não tinha proteção, não tinha direito, não tinha nada. Se eu disser para os senhores que a gente vive bem, é mentira. Eu não posso dizer isso porque não vive bem. Durmo muito pouco. Tem vezes que eu durmo 1 hora na noite.
1 hora de relógio na noite. Aí acordo, fico andando, é pelo quintal, vou para a porta da rua, não tem sono. O que eu vi durante 6 anos, o que a gente praticou durante 6 anos, o que a gente passou, você não consegue se libertar. Parece que tem um sargento gritando no seu ouvido, um oficial gritando no seu ouvido, um doutor daquele gritando. A gente se espanta, se urina, tudo isso acontece. Não é fácil, não. Eu digo para você, a nossa alma não está liberta daqueles maltratos. Não, porque a gente sente do mesmo jeito. Sente até a hora que a gente dá vontade de fazer besteira com a gente mesmo. Teve amigo meu aqui que morreu doido, cara, bebendo, matou cachorro no meio da rua e bebeu sangue, né? Tem cara aí que fraco, outros caras, colega nosso, virou pistoleiro, bandido, cara que não soube se controlar, muito cara morreu assim. Depois que eu saí, cara, eu só sabia andar se era armado. Eu saí de casa, eu tinha um cemitério com um cano que dava quase um palmo. Mas isso tudo é consequência do medo de morrer. Ou, às vezes, vontade de resolver a situação na bala. Eu era para ter uma ficha hoje meia feia, sabe? Provar essa verdade é conseguir o reconhecimento almejado, né? Conseguir ser reintegrado à Força Armada. Eu não fiz nada errado, eles é que fizeram, né? Conseguir, muitos vivem em situações muito precárias, economicamente, né? Socialmente, em termos de saúde. Então, essas pessoas estiveram afetadas, não foi só uma questão de baixa estima, foi uma questão de sobrevivência também. Nós estamos passando como mentirosos, porque o governo federal afirma que não houve essa ação de guerrilha. Ah, porra, cara, se eu te vi lá, cara, como é que não houve? Ou era de brincadeira aquele ali? Eu não fui para lá para brincar, eu fui para defender a nação. Eu fui para defender a nação porque os caras mandaram que eu fosse lá. Eu não pedi para ir para lá. Poxa vida, eu que fui treinado para ser um herói, para defender a minha pátria, meu país, pelo nome do Exército Brasileiro, e hoje em dia sou rejeitado pelo Exército, para aqueles que foram meu amigo. E hoje em dia, tudo me negaram, viraram as costas para mim. Então, poxa, não interessa mais viver. Eu pensei em dar um tiro na cabeça, né? Porque o mesmo revólver que eu usava na guerrilha, eu tinha ainda. Mandaram nós embora do quartel, falou assim, vocês nunca viram, não fala e não ouviram. Tá bom, então vai fazer o quê? No meio de um fogo cruzado aqui, ele vai teimar com quem? Né? Mas graças a Deus que vem vindo. Agora a gente já pode mais ou menos falar, mas sei lá, meu Deus. Essa área aqui de Marabá, Bico do Papagaio, continua sendo vigiada, continua sendo olhado, cada canto disfarçado. Nós estávamos sendo grampeados. Agora, por que isso aí? E por que eles não querem falar com nós? O comandante lá falou, você é louco, não existe. Onde você já viu falar em guerrilha do Araguaia? Você está ficando louco. É a nossa história que foi apagada. Não é um problema individual. Aconteceu com pessoas, mas é um problema nosso, né? Nós somos herdeiros disso. Mas, infelizmente, pouca gente ainda percebe que nós somos herdeiros disso. Temos que lidar com isso, de alguma maneira. Porque o forte do Exército é dizer que não aconteceu. Nós estamos aqui para dizer que aconteceu. Nós estamos aqui para dizer que aconteceu. Para mim, tem que passar isso a limpo. Quem tiver que se ferrar, que se ferre. Porque acho que nunca foi passado a limpo, porque tem muita gente que vai
vai se queimar. Mas a justiça, eu tenho certeza que ainda vai se manifestar para nós. Ainda vai conhecer nossos direitos. Tenho certeza disso. Eu tenho certeza que a justiça brasileira vai dar nossos direitos. Porque eles tiraram tudo. Eles tiraram tudo. Mas eu tenho certeza que vai devolver. O cara serviu o exército naquele tempo, ele se sente empolgado porque eu fui militar, ele é um mentiroso, um gavola, vagabundo, ele não vale nada, entendeu? Porque o sofrimento ali não é sofrimento de gente, não. O que eu tenho mais remorso da minha época é não ter deixado ali ir embora. Isso eu não esqueço dessa menina de jeito nenhum, ela era até um pouquinho mais baixa do que eu. Pode dar janeiro, fevereiro, março, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 do mês. Todo dia eu lembro dessa menina. Tá? Essa guerrilheira. E depois eu saber que ela morreu ali dentro e eu fui um dos que guardou ela para eles levarem ela para ser jogada lá de cima do helicóptero. Isso está dentro da minha mente todo dia. É o meu Pai Nosso e a Ave Maria todo dia eu ver aqueles olhos graúdos dela na minha frente. E eu nunca vou esquecer disso. E meus pesadelos maior é com ela junto. Será que é porque eu quero? Porque eu, às vezes, não deito nem lembrando.